Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Manual Politicamente Incorreto do Feminismo, da Carrie Lucas. Eu quero convidar vocês para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque toda terça e quinta eu tô colocando conteúdo aqui no YouTube para vocês. Então ativa aí para você não perder nenhum desses vídeos. Esse livro aqui é da Vide Editorial e eu gostei muito da forma que ele é editado, né? Esse livro tem uma leitura bem leve, porque ele coloca, assim, né, alguns quadradinhos com falas de algumas feministas, nesse caso, desse livro aqui. Coloca também outros quadradinhos falando sobre algumas outras indicações de livros. Então, é um livro super bom de ler, assim, bem leve. E a Vide Editorial tem outros manuais politicamente incorretos, né? Eu ainda não li nenhum dos outros, mas particularmente esse daqui eu gostei muito e acredito que os outros também são nesse formato, tá? Então, o livro ele tem 213 páginas e tem 15 capítulos, e por isso os capítulos são bem breves, bem gostosos assim de ler. A autora, a Carrie Lucas, ela é americana, então ela traz aqui essa perspectiva de lá, né, dos Estados Unidos. Mas a maioria das coisas que ela aborda aqui também se encaixa para nós aqui no Brasil. Então a gente pode tirar muito proveito desse livro, apenas alguns pontos assim que eu, né, na minha vivência pessoal, não escutei tanto as feministas falando por aqui, mas com certeza é super válido a gente já aprender para já saber rebater e discutir. O livro ele traz muitas pesquisas, trazendo números, né? E por isso às vezes alguns capítulos ficam um pouco cansativos por causa dos números das pesquisas, mas com certeza é muito necessário para a gente ter a prova de que esse outro lado politicamente incorreto também deve ser considerado. Como eu falei, são 15 capítulos do livro e todos esses 15 capítulos são pontos extremamente pertinentes na vida de uma mulher. São assuntos realmente do cotidiano e também assuntos mais políticos, né? Alguns temas são bem polêmicos, como o sexo casual e o aborto, que as pessoas às vezes têm aversão de escutar o outro lado, mas com certeza o outro lado também é importante ser ouvido, né? Então, esses temas, por mais que sejam polêmicos, a gente pode tirar daqui as pesquisas e extrair a verdade, extrair o que realmente nos cabe e que a gente acredita e a gente vê com os nossos próprios olhos. Como eu falei para vocês, o livro é dividido em 15 capítulos e eu vou trazendo aqui cada capítulo para vocês, o nome deles, e falando um breve resumo, assim, sobre cada um, sobre os principais pontos que eu levei para minha vida, os pontos que me marcaram, o que eu aprendi, assim, no geral, com cada um dos capítulos. É importante que você leia o livro para pegar as referências, para pegar os dados, os números, que é muito legal na hora de a gente apresentar algum argumento antifeminista em alguma discussão sobre o feminismo. Então, se você gosta desse assunto sobre feminilidade, feminismo, antifeminismo, vale muito a pena a leitura desse livro. E é claro que, como em todos os livros, a gente precisa ler e extrair aquilo que é bom e aquilo que não é bom, ou aquilo que a gente talvez não concorde. Eu, por já ter lido outros livros sobre o tema do feminismo, tem alguns pontos que eu vejo de forma diferente da autora, mas isso não impede de ter uma leitura maravilhosa e bem aproveitada. O primeiro capítulo, então, fala sobre a diferença entre meninos e meninas. Fala sobre como que homens e mulheres são diferentes, sim, e têm gostos e preferências diferentes, que não é tudo uma construção social e a gente deve considerar isso, que mulheres têm sim gostos diferentes dos homens e isso tá tudo bem, a gente não pode desconsiderar isso. O capítulo 2 fala sobre De Volta ao Romance. Esse é o nome do segundo capítulo, que vai falar sobre como que as feministas são hostis ao cavalheirismo e o quanto que isso é uma pena, porque as feministas denominam como se fosse machismo muitas coisas que são muito importantes para um relacionamento saudável, coisas que são realmente valores, um cavalheirismo, algo que é realmente bom para um relacionamento, bom para quem está conhecendo alguma pessoa, como que esse cortejo dos relacionamentos, né, que era tão frequente
antigamente, hoje vem se perdendo, e com isso as mulheres também perdem poder dentro do relacionamento. Fica difícil escolher um parceiro que seja bom para construir uma família. Então vai falar realmente sobre isso, sobre o cavalheirismo e o quanto ele é importante na construção de um relacionamento. O capítulo 3 vai falar sobre sexo, o amor tem algo a ver com isso. Nesse capítulo vai falar sobre o sexo casual, o quanto isso é ruim para as mulheres, o quanto que hoje em dia as pessoas desvincularam as responsabilidades da relação sexual e só querem o prazer dessa relação. A liberdade sexual não é extremamente libertadora. Vai falar também sobre uma aversão biológica ao sexo casual, o quanto que a biologia nos mostra que a gente tem aversão a esse sexo casual e os benefícios do sexo sério dentro de um relacionamento, dentro de um compromisso. Esse é um capítulo que particularmente eu gostei bastante e eu já estudei sobre esse tema em um outro livro também, que se chama Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse livro, comenta aqui embaixo para eu fazer para vocês. Ou me manda lá na DM do meu Instagram, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. O capítulo 4 vai falar sobre nem todo mundo está transando. Então, como que as pessoas acham que tá todo mundo tendo relações casuais, mas na verdade aqui a Carrie Lucas traz pesquisas que mostram que a maioria das pessoas não se sente confortável nessas relações casuais. No capítulo 5, os riscos do sexo seguro. O quanto que é tão propagado que um sexo com camisinha é seguro, mas o quanto que isso traz muitas consequências, como por exemplo, o aborto. A maioria dos abortos, apresentam pesquisas aqui no livro, é feito por meninas jovens que tiveram relações sexuais muito novas, engravidaram e acabaram cometendo um aborto. Estima-se que 8 a cada 10 gravidezes não tenham sido planejadas e tenham ocorrido fora do casamento. Cerca de 30% das gravidezes na adolescência acabam em abortos, o que indica que mais de 250 mil adolescentes interrompem uma gravidez todos os anos. Então, as consequências da irresponsabilidade e desse sexo não tão seguro como falam, né? Também nesse capítulo vai ser falado sobre as doenças sexualmente transmissíveis e o quanto que a camisinha não é tão eficaz assim em trazer essa segurança contra as DSTs. O capítulo 6, os homens não são inimigos. Inclusive, existem feministas que falam que todo filho gerado por mulher é seu potencial traidor. A Andrea Dworkin, se eu não me engano, uma feminista, falou isso. As mulheres deveriam saber os verdadeiros fatos sobre a prevalência da violência em nossa sociedade e não as estatísticas infladas repetidas sem parar pelas feministas. Ao equiparar todos os homens a uma pequena minoria de criminosos, o problema da violência contra as mulheres parece tornar-se incrivelmente enorme. Elas pegam alguns conceitos e colocam como se fosse um conceito amplo demais e difuso demais, fazendo com que tenham até um menosprezo ao sofrimento genuíno sofrido por mulheres vitimizadas. Então elas colocam o assédio sexual, por exemplo, como algo extremamente amplo, falando que qualquer coisa é um assédio sexual, e isso acaba trazendo consequências para mulheres que realmente sofrem com isso, porque isso menoscaba esses verdadeiros sofrimentos. No capítulo 7, sobre casamento, o quanto que as feministas têm uma relação conturbada com o casamento, inclusive, como eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, uma feminista, Betty Friedan, escreveu um livro chamado A Mística Feminina, falando o quanto as mulheres são extremamente escravizadas quando trabalham em casa e quando servem os seus maridos. E até na nossa vida cotidiana a gente vê esses pensamentos feministas impregnados, né? Que primeiro a gente tem que ter sucesso, depois se preocupar com um casamento, ou que às vezes a gente nem precisa casar para não depender de homem, para ser independente. A gente realmente escuta muito essas falácias que já vêm aí dessa raiz feminista. Aqui, nesse capítulo, traz também diversos estudos sobre o quanto pessoas que se casam de verdade, visando um casamento para sempre, são muito mais felizes, têm muito mais saúde mental, saúde física. E o quanto que juntar as escovas não é a mesma coisa do que subir no altar. E na maioria das vezes é a mulher que acaba sendo prejudicada com isso, porque os homens acabam conquistando tudo que eles poderiam conquistar em um relacionamento e se acomodam
e não veem, assim, um futuro em um casamento, né? Não querem realmente estabelecer um compromisso sério. E aí as mulheres que ficam sofrendo com isso, né? Porque afinal, as mulheres gostam muito, sim, dessa afetividade. E aí já entra aquela preferência lá abordada no primeiro capítulo. O capítulo 7 vai falar sobre o divórcio e as consequências dessa banalização do divórcio, principalmente para as crianças que acabam sofrendo muito com isso. O capítulo 9 vai falar sobre fertilidade e alguns tabus, que particularmente esse capítulo aqui, acredito que é mais lá nos Estados Unidos, porque inclusive esses dias eu vi um cartaz sobre a fertilidade feminina em um mercado aqui em Criciúma, na minha cidade. Pelo jeito, ela fala o quanto que ela pessoas tentaram colocar cartazes desse tipo e não foram bem recebidos, assim, sabe? Tiveram uma aversão a esses cartazes e até alguns lugares não quiseram mais. Esses cartazes falavam sobre a idade em que as mulheres são mais férteis e que depois dos 40 anos ali pode ser muito difícil engravidar. Fala também sobre alguns arrependimentos de mulheres que acharam que não queriam ser mães e depois acabaram se arrependendo e realmente queriam ter filhos, né? Alguns casais. O capítulo 10 vai falar sobre aborto e o quanto que ser pró-vida não é ser anti-mulher. O capítulo 11 vai falar sobre o trabalho no mundo real e o quanto que a maior fonte de realização pessoal das mulheres não é o seu trabalho e que muitas mulheres optam realmente por ficar mais com seus filhos e diminuir a carga horária do trabalho. O quanto que estar com alguém, cuidar dos seus filhos, estar com o marido, satisfaz realmente muito mais as mulheres. Então, tudo isso com base em pesquisas, com dados, com números aqui nesse livro. O capítulo 12 vai falar o quanto que ter tudo é um mito, as frustrações feministas quanto ao que as mulheres realmente querem, o campo de batalha das diferenças salariais, porque queremos que as mulheres trabalhem como os homens, mais mulheres trabalhando não é motivo para celebrar. Então tudo isso vai ser falado nesse capítulo e foi um capítulo que eu gostei bastante, falando sobre o trabalho e as diferenças dos salários, o quanto que isso que é tão falado por aí de que as mulheres ganham menos do que os homens, não é bem assim, não é tão simplista assim. Tem estudos mostrando que mulheres optam por trabalhos que ganham menos, por exemplo, em medicina, né? Um homem e uma mulher vão fazer medicina. Uma mulher tem muito mais preferência por ser pediatra, por ser dermatologista, que são, por exemplo, especializações da medicina que ganham menos do que um cirurgião, que são especializações da medicina que ganham menos. Então, esse é um dos pontos. Outro ponto também é que mulheres preferem reduzir a carga horária ao invés de ganhar mais, mesmo que isso acarrete em uma diminuição do salário ou ganhar menos. Então, vários pontos devem ser levados em conta ao afirmar, nossa, mulheres ganham menos do que os homens. Mulheres também preferem sair do trabalho e depois voltar quando elas são mães. Então, existem vários pontos aí que devem ser levados em conta. Se mulheres realmente ganhassem menos do que os homens, pensa comigo, uma empresa, ela preferiria contratar muito mais mulheres, só mulheres, porque afinal ela teria menos gastos contratando mulheres. E isso não acontece, né? Vamos combinar. No capítulo 13 vai falar sobre as desilusões da creche e o quanto que essa posição politicamente correta, ela quer mais fundos governamentais às creches e o quanto que isso traz, né, consequências para as crianças, o quanto que isso é uma maneira de ampliar o governo no controle. Vai falar também sobre isso é realmente o que as mulheres querem, então tem pesquisas mostrando que as mulheres preferem ficar com seus filhos e acreditam que assim elas vão ser mais cuidadas, vão ter mais estudo, sabedoria. Esse ponto aqui eu nunca vi falar tanto assim no Brasil, mas acredito que é muito importante a gente já saber para poder ter um argumento quando surgir esse tema. Claro que algumas pessoas já devem ter falado, mas na minha vivência pessoal, assim, eu nunca vi tanto esse debate. O capítulo 14 vai falar política, as mulheres não pensam todas a mesma coisa, e o capítulo 15 vai falar divorciando-se do tio Sam. Então, esses dois últimos capítulos vão nos trazer que o feminismo é um movimento ideológico de esquerda. Pessoas não
acreditam nisso. Inclusive lá no meu Instagram, quando eu falei isso, uma mulher falou: nossa, que absurdo tu afirmar que feminismo é de esquerda. Mas aqui nesse livro tem a prova, tem estudos, tem argumentos. E sim, o feminismo é um movimento ideológico de esquerda. Eu gostei muito do primeiro capítulo, que fala sobre o quanto que não é uma construção social essa diferença entre homens e mulheres. Inclusive tem um livro que eu sempre indico lá no meu Instagram que fala sobre essa diferença, que é o livro Muito Além de Marte e Vênus, do John Gray. Fala extremamente, assim, visível, coisas que a gente pode ver com os nossos próprios olhos, o quanto que homens e mulheres são, sim, diferentes. E não é por causa disso que mulheres são menos ou homens são menos. Têm igual valor, são complementares e são, sim, diferentes. E é extremamente lamentável o quanto que o feminismo empurra as nossas preferências pessoais para longe em prol de uma fantasia feminista, de que existe uma igualdade totalmente entre homens e mulheres e são iguais, sabe? Porém, está tudo bem ser diferente e valorizar a feminilidade, valorizar também a virilidade dos homens. A autora é sempre muito parcial, ela fala como existe sim a parcela da socialização, mas muito é diferença sexual. No final ela traz ali uma conclusão de cada capítulo e essas conclusões são bem equilibradas, assim, sabe? Eu achei muito legal que a autora ela não é extremamente radical, ela considera os dois pontos, ela traz essa visão bem equilibrada, assim. Por exemplo, eu vou ler uma parte aqui em que ela fala sobre o cortejo dentro do relacionamento. Isso não quer dizer que tenhamos de voltar no tempo até uma época em que as mulheres ficavam plantadas em frente ao telefone e nunca davam o primeiro beijo. Mas é importante que as jovens e os jovens estejam conscios? Isso é uma palavra que eu preciso pesquisar, das armadilhas dos relacionamentos modernos e possam pensar em como criar uma cultura que melhor conduza a relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, não voltar no tempo, mas entender que os pensamentos atuais são perigosos. Nesses últimos capítulos aqui, que eu fiquei de falar um pouquinho mais, né, passei muito brevemente por eles, vai falar sobre as feministas terem essa visão de um governo federal inchadíssimo. E isso é uma ideia do comunismo, do socialismo, né? E aí o último capítulo que fala divorciando-se do tio Sam vai trazer que o feminismo não quer mais que as mulheres sejam independentes dos seus maridos. Elas querem que as mulheres sejam mais dependentes do Estado também, que o Estado traga benefícios, privilégios, que o Estado possa fornecer esses benefícios. Por exemplo, as creches subsidiadas, ela fala aqui, e o quanto que elas anseiam por esse novo protetor, o tio Sam, né, que ela fala aqui. Então, depender do governo não é ser independente. Querem que as mulheres trabalhem mais. Acham horrível a mulher trabalhar em casa, por exemplo. Mas será que é melhor, mais elevado, você trabalhar para uma outra pessoa do que você trabalhar para as pessoas que realmente te amam? Por que elas condenam tanto esse trabalho da dona de casa, né? Por que não deixam as donas de casa em paz? E tá tudo bem, porque elas estão trabalhando para pessoas que realmente amam elas. E não trabalhando para uma outra pessoa, sabe? Tudo bem você trabalhar para outra pessoa também, mas conseguem perceber o quanto que nós não somos seres humanos totalmente independentes? Vou ler aqui uma parte. As feministas têm por visão um governo federal inchadíssimo, responsável por coletar mais impostos, fornecer mais benefícios, entre os quais se contam creches subsidiadas e programas de bem-estar social, e administrar uma série mais pesada de regulações que ditarão o que as pessoas e os negócios podem ou não fazer. Ao defender essa agenda, não raros grupos feministas fazem declarações abertamente paternalistas, sugerindo que as mulheres precisam do governo para vigiá-las e cuidar delas, reforçando, pois, a noção danosa de que as mulheres são incapazes de sobreviver ou prosperar sozinhas. Então, olha só, depender do governo não é ser independente. Então é isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês sobre esse livro aqui. Eu recomendo muito a leitura, porque daí você pode tirar realmente os dados do livro, você pode ver o quanto que ele é bem formatadinho assim, ele é bem bonito, né? Dá pra você fazer anotações nas laterais, tirar vários argumentos daqui. Eu não trouxe muitos dados assim de números, mas o livro tá recheado deles, números, pesquisas,
que elas fazem realmente com as mulheres, com os homens, com a sociedade, né? Por exemplo, aqui, ó, um estudo sobre indivíduos sexualmente ativos na casa dos 20 anos descobriu que apenas 31% dos homens e 20% das mulheres haviam tido mais do que um parceiro sexual no último ano. Aí aqui embaixo tem, né, as referências e tudo mais. Então, vocês podem tirar muito proveito desse livro. Tem alguns quadrados, assim, que tornam a leitura bem legal, trazendo algumas visões feministas, né, trazendo algumas falas de alguns estudos também que fizeram. Tem outras indicações de livros aqui, a maioria dos livros em inglês, mas é super válido também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.